Olá alunos, aqui Prof. Madruga para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a nova crise do petróleo. Mas antes já te peço para te inscrever aqui no canal. O Prof está querendo chegar aos 5 mil inscritos e falta muito pouco e bora lá então para nossa aula. Quando a gente fala de crise do petróleo, a gente lembra das aulas de Geografia e de História, onde se falava da crise do petróleo nos anos 70, em 73 e 79 e 80, né? Em 73, pela guerra ali entre Israel e Palestina, formação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, e em 79 e 80, naquela guerra entre o Irã e o Iraque. Nos dois choques do petróleo, nas duas crises do petróleo, aconteceu que houve uma diminuição na produção e um aumento no preço do petróleo. Mas o petróleo é um commodity. Um commodity é um produto sem valor agregado. Significa que depende do mercado. Quanto mais se produz petróleo, menor é o valor dele. Quanto menos produz, maior é o valor dele. Beleza? É um commodity. E o que tem acontecido agora é que cada vez mais países têm produzido petróleo. Países como Estados Unidos, que hoje é o maior produtor mundial, principalmente porque os Estados Unidos tira petróleo da rocha, que é o xisto, né? Então ele retira petróleo, é caro para produzir o petróleo nos Estados Unidos. Brasil também produzindo petróleo no pré-sal, por exemplo, tá? Então tu tem vários países produtores, e hoje a gente tem praticamente um embate entre a Arábia Saudita, que controla a produção mundial, e alguns outros países, principalmente com a Rússia, que tem como parceiro o Irã e a Síria. E qual é a situação, professor, da crise hoje? A situação hoje, no meio da pandemia do coronavírus, se diminuiu muito o consumo de petróleo. Com essa diminuição do consumo, a tendência do preço é cair. A tendência do preço é o petróleo se desvalorizar. A Arábia Saudita, então, propôs, e quando eu digo propôs, ela exigiu que os países diminuíssem a produção do petróleo. Por quê, professor? Porque se diminuir a produção do petróleo, diminuiu a demanda, mas diminuiu a produção, o preço vai se estabilizar. A Rússia, que não faz parte da OPEP, mas sempre esteve ali próximo, né, dos grandes produtores, não aceitou isso e seguiu produzindo muito. A Arábia Saudita, nesse braço de ferro, não sei como é que nessa queda de braço, a Arábia Saudita disse, então eu vou produzir muito mais petróleo agora. Porque a questão da Arábia Saudita é que ela consegue produzir petróleo barato e ainda conseguir lucrar. Não só a Arábia Saudita, como seus parceiros ali das petromonarquias. Professor, petromonarquias? Aqueles países dos Emirados Árabes, Catar, Omã, aqueles países ali também produzem petróleo muito barato. O problema é que quando o petróleo é muito barato, ele gera consequência para vários países do mundo. Por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos acaba ficando praticamente inviável produzir petróleo. No caso do Brasil, por exemplo, que produz o petróleo no pré-sal, fica muito caro porque tu tem que tirar o petróleo do fundo do oceano, utilizar um monte de máquina, um monte de tecnologia, transporte, depois conseguir ainda refinar esse petróleo. Fica muito caro, fica inviável. Mas o Brasil e os Estados Unidos sofrem, mas não tanto, quanto alguns outros países que têm lá a sua economia totalmente dependente do petróleo, como por exemplo a Venezuela, onde mais 70% da economia depende do petróleo. E a verdade é que essa queda de braço, ela tem muitos atores e muitos atos, muitas histórias envolvendo. Por exemplo, no ano passado, a Arábia Saudita foi atacada pelo Irã, não diretamente, mas por um grupo rebelde que fica no Irã, onde o grupo rebelde lançou bombas diretamente na maior usina produtora de petróleo, que é a Saudi Aramco, ali na Arábia Saudita, diminuindo a produção de petróleo. A Arábia Saudita, é claro, que vai responder depois produzindo mais petróleo e prejudicando alguns outros países. A crise do petróleo hoje é formada principalmente pela pandemia, que diminuiu a demanda em uma sociedade que depende ainda muito do petróleo. Petróleo que vai formar gasolina, que vai formar querosene, óleo diesel. A sociedade consumindo menos, o preço tende a cair e isso tem influência em várias áreas da nossa vida, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa situação. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas, certo? Não esquece de se inscrever no canal que ajuda bastante e valeu, bora para a próxima aula. Abraço!